Então vamos lá, crianças, vamos continuar a nossa aula aqui no livro agora, tá? Então a tia pediu para que vocês fizessem, né, em produção textual essas páginas que nós estamos falando hoje, né? Vocês leram aí um texto que tem como gênero, né, as regras de jogos e brincadeiras, tá? Então após ler aí o texto, vocês responderam essas questões. Então, qual é o objetivo do participante que faz o papel da jiboia? Né? Tocar nos participantes que estão sobre o quadrado retângulo, né? A fim de capturá-los para seu quadrado. Qual é o objetivo dos demais participantes? Fugir para evitar que a jiboia os capture. Quem vence a brincadeira da H? O último participante, isto é, o que não for capturado pela jiboia. E o número 4, assinale com X a quantidade de etapas da brincadeira, né? Então, tem 5 etapas. Contorne os objetos necessários para fazer o quadrado ou o retângulo da brincadeira. Então, pode usar um galho ou um giz. Número 6, qual é a finalidade desse texto? Né? É ensinar como a brincadeira deve ser realizada. E o número 7, o texto lido é dividido em algumas partes. Relacione-as às suas respectivas funções na regra da brincadeira. Então, vamos lá. Ficou letra A, citar os países de onde a brincadeira surgiu. Letra B, indicar a quantidade de participantes. Letra C, elencar objetos necessários à realização da brincadeira. Letra D, descrever as etapas que orientam a brincadeira. E letra E, apresentar uma sugestão de ajuste na brincadeira. Tá? Então, ficou assim. Número 8. Qual é a importância das imagens nas regras da brincadeira? Então, as imagens, elas auxiliam, né, o leitor a entender melhor cada uma das etapas. Né? Uma vez que, por meio delas, ele consegue visualizar o que precisa ser feito. E em português, vamos continuar a correção. Nós falamos hoje sobre o futuro do presente e o futuro do pretérito. Espero que vocês tenham entendido, tenham conseguido fazer a atividade. Então, vamos lá. Observe a cena abaixo. Eu iria para a praia se fizesse sol. Choverá durante o fim de semana no litoral. Então, aqui, ó, em um balãozinho, né, para o futuro acontecer, para ela ir à praia, ela vai precisar de uma outra ação. Qual é essa ação? Né? Que se faça sol. Então, se fizer sol, ela vai à praia. Então, quando eu tenho, né, a tia explicou, quando eu tenho essa forma aí, né, de uma coisa que precisa de uma outra ação para acontecer, de um futuro que precisa de uma outra ação para acontecer, então nós temos aí o futuro do pretérito, o verbo no futuro do pretérito. Já aqui, ó, choverá durante o fim de semana no litoral. É uma coisa que já está certa de acontecer. Ele não precisa de uma outra ação para acontecer. Então, é o futuro do presente, tá bom? Letra A. Qual das duas personagens afirma que algo certamente acontecerá? Então, é a repórter da TV, certo? E qual dessas personagens afirma algo que só aconteceria com uma condição? Qual forma verbal usada por ela indica essa ideia? Então, ela é a menina, né, que está assistindo a TV. Então, a forma verbal aqui é iria, tá? Então, coloquem aí. Vamos para outra página agora. Página 77. Vamos reescrever as frases, igual a tia mostrou na videoaula para vocês, alterando aí o verbo para o futuro do presente e depois para o futuro do pretérito, tá? E vamos acrescentar uma condição para a frase com o verbo no futuro do pretérito, tá? Uma condição. Então, ó, o primeiro aqui está no presente, certo? Os livros chegam embalados. Para eu colocá-lo no futuro do pretérito, certo? Os livros... Futuro do pretérito, não. No futuro do presente. Como que vai ficar?
Os livros chegarão embalados, tá? No futuro, não esqueçam. E no futuro do pretérito, ele vai precisar de uma condição para que isso aconteça. Então, você precisa colocar: os livros chegariam embalados se, né, o entregador tivesse cuidado, né? É um exemplo do que vocês podem colocar. Então, você precisa colocar aqui, ó, se. O que acontece para aquilo, para que eu, né, qual a outra ação que eu posso colocar para que aquele futuro aqui, esse futuro seja realizado. Eu e os meus amigos brincamos toda semana. Essa frase está no presente. Vamos lá, futuro do presente. Eu e os meus amigos brincaremos toda semana. No futuro do pretérito, eu e meus amigos brincaríamos toda semana se minha mãe deixasse. Pode ser, né? Então, não esqueçam de colocar aí uma condição, né, para o verbo no futuro do pretérito. Número 2, observe a capa de livro abaixo. Qual é a forma verbal presente no título desse livro? Em que tempo ela está? Então, a forma verbal é essa aqui, ó, o verbo mudar. Então, a forma verbal é mudaram, tá? Mudaram, né? Esse verbo está no pretérito perfeito. Vamos lá. Reescreva o título desse livro, alterando a forma verbal para o futuro do presente. Então, pessoal, vamos mudar aí para o futuro, certo? Porque nós já vimos que esse verbo está no pretérito perfeito que nós estudamos na aula passada. Para ele ficar no futuro do presente, né? Nós vamos transformá-lo, vamos colocar, ó, ao invés de mudaram, ele vai ficar mudarão, com R-A-O-T-I-O, tá? Porque assim, lembra que a tia explicou? Se for AM no final, eu estou indicando passado. Se for urão, com A-O-T-I-O, eu estou indicando futuro. Então, tem muita gente que escreve errado aí, ó, no Facebook, em outros lugares, né? Quando quer indicar uma coisa que ainda que já aconteceu, aí vai e coloca assim, com urão. Aí tá errado, tá? Com urão é uma coisa que ainda irá acontecer, é o futuro, ok? Futuro do presente. Letra C, que diferença você pode perceber entre a escrita do verbo mudar do pretérito perfeito e esse mesmo verbo escrito no futuro do presente? Então, a tia já explicou a diferença, né? Um é rã, que está indicando aí o passado, o pretérito, e o urão com a o-tio indicando o futuro do presente. Então, a letra D, você não precisa escrever, você vai responder oralmente, tá? É a sua opinião. Número 3, observe a capa de livro ao lado. Então, vamos observar essa outra capa aqui. Qual é a locução verbal no título desse livro? Então, ó, vou crescer, né? É uma locução verbal, olha, é formado aqui, ó, por um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, são dois verbos que equivalem a um. Então, eu posso transformar essa locução verbal em um verbo, né? Vou crescer, né? Crescerei, assim mesmo. Poderia também ser assim. B. Juntos os verbos desse título dão uma ideia de quê? De futuro, certo? E por qual das formas abaixo esses verbos poderiam ser substituídos sem alterar o sentido do livro? Crescerei, como a tia já respondeu, tá? Então, crescerei é o verbo vou crescer, é uma locução verbal porque tem dois verbos, um auxiliar e um principal. Então, aí no livro de vocês, lá no finalzinho, tem um joguinho sobre os verbos, tá? Siga as instruções aqui abaixo para você poder realizar essa atividade e brinquem bastante, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. E nos vemos amanhã, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau, pessoal!